Hey, mulher, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Eu sei que eu andei sumida, eu sei que eu não estava colocando as entrevistas toda semana, que eu estava em Israel, voltei para casa aqui em Nova York, como vocês acompanham e podem ver nas outras redes sociais, mas agora, de volta, né, à minha rotina aqui, nós vamos entrevistar uma mulher que tem uma história incrível de resiliência, de superação e de inspiração. No decorrer dessa entrevista, você vai perceber que se essa mulher conseguiu superar os obstáculos da vida dela, você também pode conseguir superar os obstáculos da sua vida. Ela foi abandonada pelos pais aos 9 anos de idade, entre outras coisas que ela passou na vida dela. E se hoje ela está aqui, se hoje ela é essa mulher resiliente, empreendedora, esposa, mãe, já trabalhou para diversas marcas famosíssimas aqui em Nova York, você também é capaz de superar todos os seus obstáculos e chegar aonde você sequer imaginou sonhar que você poderia chegar. Então eu convido você desde já para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e depois dessa entrevista deixar o seu comentário e compartilhar essa entrevista com outras mulheres para que elas possam também superar os seus obstáculos e vencer. Agora eu quero passar a palavra para você, Yolanda. Seja muito bem-vinda e eu agradeço você pela sua disponibilidade e o seu carinho de compartilhar com a gente a sua história. Muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Oi, Gisele, muito obrigado por me convidar, é um prazer estar no seu programa. Meu nome é Yolanda, eu nasci no Maranhão, mas morei no Pará e morei em Brasília. E aqui eu tô 33 anos na América. 33 já? Nossa, o tempo passa rápido, né, Yolanda? Muito rápido. Yolanda, Sim, me conta uma coisa. Você nasceu no Maranhão e com quantos anos que sim. você foi para o Pará? Como foi essa transição sua do Maranhão para o Pará? Olha, eu lembro que a minha mãe me abandonou, eu tinha 9 anos. Então, eu devo ter ido bem pequena para o Pará, e do Pará aconteceu muitas coisas comigo, saí E de com quem lá. você foi para o Pará? Se sua mãe te abandonou, como foi isso? Ah, bom, eu sou bem diferente, né? Meu pai é indígena, minha mãe é portuguesa, e Uhum. então a minha mãe veio de Portugal para o Brasil. Só que quando ela veio, ela já tinha uma filha. E ela conheceu meu pai, teve 2 filhos. Mas por algum motivo eu não saí loira, dos olhos azul, nem branca. Eu sou a única morena na família. Então sempre teve uma diferença. O que meus irmãos comiam, eu não comia. Eu tinha que trabalhar para comer. Então foi chegando uma coisa assim, e eu sempre, desde criança, fui muito independente. Eu queria ir embora do Maranhão, né? Eu queria ir para o Pará, mas eu era uma criança, e eu lembro que ela falou assim que eu não olhasse para trás, né? Porque se eu olhar para trás, o medo vem. Então, que ela preferia ver eu morta de que eu viva. Para ela, eu tinha sido uma desgraça que ela botou no mundo, e tal. E aquilo, eu lembro que eu era criança, eu me enxuguei a lágrima e prometi que enquanto eu vivesse, que ela nunca ia me ver. Hoje eu tô vou A fazer palavra tem agora em força, dezembro. né? Agora eu vou fazer 56 anos esse ano, e nesse período eu nunca vi a minha mãe. Eu sei que ela é branca, eu sei que o cabelo dela era liso, dos olhos mais para verde, e por alguns anos eu tive muita mágoa da minha mãe, porque eu sofri muito. E quando a minha mãe me falou isso para mim, eu estava indo do Maranhão para o Pará para trabalhar numa casa, tomar conta de 2 crianças. Só que quando chegou lá, o marido da mulher começou a me incendiar à noite. E aí aquilo foi me dando um pavor. E aí eu conversei com a vizinha, e a vizinha falou: eu conheço uma pessoa que está precisando para tomar conta de uma criança, tal. Eu achava que eu estava saindo do inferno e ia para o céu. Eu saí do céu e fui para o inferno, porque quando eu cheguei lá, eu descobri que aquela moça, aquela pessoa, ela pegava meninas e botava para prostituir. A família que você tinha ido do Maranhão para trabalhar no Pará. Não, eu fugi de lá, né, e fui para casa dessa amiga da vizinha, né. Você fugiu da. Deixa eu ver se eu entendi. Você fugiu da casa da pessoa que você estava trabalhando para uma outra Uhum. casa, porque o marido dela estava te assediando. Aí você foi para É, casa de uma outra mulher e essa mulher pegava as meninas e colocava para
Exato. E eu só fui descobrir quando eu já estava lá, que aconteceu uma vez, ela falou que a faxineira estava doente, porque ela falava hotel. Então, hotel para mim era uma pessoa que passava uma noite e ia embora, né? Uhum. Depois que eu fui vendo que as coisas não eram bem assim. Então, nesse dia, ela falou para mim que eu tinha que ir ajudar lá, que a faxineira estava doente e tal. E aí ela me botou num quarto. No que ela me botou no quarto, o homem chegou, um homem bem gordão, desses caminhoneiros, e a pessoa falou assim: ah, fulana me prometeu uma novilha cheirando a leite. Aí foi que eu vim perceber que eu era a novilha, que ele tinha pagado por aquilo. E de repente me deu um negócio assim na cabeça, mandei o homem pro banheiro e empurrei o móvel para escapar e fugir pela janela. Só que quando eu fugi pela janela, tinha um policial com ela me esperando já. E o homem falou para mim: eu sinto muito, mas aí naquele dia eu falei para ela: não, dá sua filha, põe lá a sua filha, porque eu vou preferir que você me mate de que eu, entendeu? Vender meu E aí corpo. você conseguiu ou não? Olha, eu fui para casa dela e ela colocou uma faca no meu umbigo e falou para mim que ela podia acabar comigo ali naquele momento, que eu não tinha família, que eu não tinha nada, mas eu sabia de muita coisa. Eu fugi várias vezes da casa. Aonde eu podia estar aqui, tipo, bom, eu tô aqui em Nova York, vamos falar, eu vou para Canérica, eu vou para Boston. Ela batia lá na casa e me achava. Eu falei, não, eu não posso, a minha vida tem que mudar. E mudou para frente da casa dela, lá no Pará, que era um bairro nobre, e tinha um lado que era favela, mais ou menos em frente. Mudou uma moça para lá e ela falou assim: olha, eu contei o seu caso pro meu irmão e nós vamos te ajudar. Eu falei: ah, mas eu não aguento mais fugir, não dou conta mais. Eu já fugi. Ela falou: não, mas dessa vez Deus vai te ajudar. E por incrível que pareça, dessa vez, ela falou: não olhe para trás, não olhe por lado, que o medo faz você não vencer, Uhum. você ficar agarrado. E nós fugimos, eu tinha que esperar pelo menos um ano para ir lá para buscar meu registro que estava. E depois que eu fui descobrir que eu não estava muito longe, eu estava assim, tipo, eu tô em Woodside e estava como se estivesse em Manhattan, quer dizer. Tá, vamos ver, 60 quilômetros, É, por aí. e dessa vez ela não me achou, então eu pude me libertar. Então, mas foi uma fase muito difícil, porque quando eu cheguei a ser violentada, eu já tinha passado por isso. Então quer dizer E que foi foi nesse lugar que você estava que você foi violentada, nesse próximo lugar que você fugiu? foi, na verdade, foi parente dessa pessoa que me ajudou. Meu E Deus. Quando essa criança, esse adolescente se encontra, né, num estado de vulnerabilidade, é aonde ocorre a maior parte dos sequestros, né, dos abusos, porque essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes não têm a quem recorrer. Então, muitas vezes, né, fica traumatizado, ou tem medo de contar, não tem nem para onde, quem contar, para onde ir. Então, a gente, né, como sociedade, é muito necessário que a gente sempre seja de olho nessas crianças, nesses adolescentes que estão em estado de vulnerabilidade, para proteger essas crianças, esses adolescentes, né, para não acontecer o que aconteceu com você. Porque uma criança, né, quando ela é bem cuidada, quando os pais protegem, quando os pais cuidam, os pais ou os avós, né, mas ela tem alguém por ela que está ali cuidando, protegendo, como é o direito de toda criança e adolescente, quando esse direito ele é suprido, a criança deixa de estar no estado de vulnerabilidade. Uma criança em estado de vulnerabilidade, ela é uma presa, né, para esses criminais. Então, você não tinha uma pessoa que tivesse ali por você, né? não, hoje olhando, né, eu vejo que naquela época, né, o que eu devia ter meus, vamos supor, para 11, meus 10 para 11 anos, né, já existia no meio da alta sociedade, porque essa pessoa, ela não era uma pessoa assim, um João qualquer, era uma pessoa da alta sociedade. Tanto que quando ela botou a faca na minha barriga, ela falou: você sabe de muita coisa, porque eu tomava conta de uma criança, de uma mãe que já tinha sido desaparecida. Yolanda, e a questão assim, quando você foi para essa nova pessoa, que essa pessoa te violentou, você chegou a pedir ajuda? Alguém te ajudou nessa situação? Porque você falou que você pegou uma doença e o médico disse que você não ia poder ter filho. Quem te ajudou nessa época da sua Olha, a pessoa que me ajudou a fugir de lá, na verdade, para mim, ele foi como um pai para mim, porque ele me ajudou muito. Hum. Antes de eu ser violentada, ele era solteiro,
Ele tinha um irmão que era casado, ele morava com a mãe, as irmãs, e ele sempre conversava comigo, ele me explicava. Ele me adotou do mesmo jeito que ele tratava a sobrinha, ele me tratava. Ele nunca fez, ele nunca me olhou como um homem, ele me olhava, inclusive porque eu tinha um sobrenome parecido com o dele, sabe? O meu Souza. Então ele falava assim: todo mundo que perguntar, você é minha filha. Né, Mas que bem. ele tinha várias irmãs. E uma das Aham. irmãs estava grávida, ela falou: ai, olha, você pode me emprestar a Yolanda por um mês? Ele falou: na verdade, eu não gosto, não queria que ela saísse. Ela está estudando, ela vai ter que parar esses dias para te ajudar. Não, é só por um mês que eu vou ter bebê, eu preciso de ajuda com bebê e tal. Foi nesse lugar, foi numa quarta-feira de cinza que eu fui ver, né. Para mim não é assim, era como se eu estivesse tendo um pesadelo, assim, que a Imagino. pessoa botava a mão na minha boca, amarrava a minha mão para trás, e eu queria gritar e eu não conseguia gritar, então para mim eu estava tendo um pesadelo. Só que quando eu acordei era 2 da tarde. Naquela época estava muito a moda do perfume, né, que era uma droga que jogava por debaixo da porta, a pessoa dormia e eles faziam o que queria. Então exatamente, e eu estava dormindo no quarto onde as filhas dele estavam. As filhas dele estavam dormindo no beliche, As filhas em sabe. cima, você As embaixo. É, e a gente, e toda noite eu colocava uma cômoda na porta do quarto com medo, sabe, eu tinha tanto medo. É porque também E você já tinha passado de para várias famílias, por várias pessoas, né. sim, E e você era só uma aí criança, eu passando era ali uma de mão em mão e as criança. pessoas, te tratavam assim, essas famílias que você ajudou para trabalhar, era praticamente um trabalho escravo ou era um trabalho que você ia, você cuidava, você era remunerado? Apesar que nem dá para se falar trabalho, né, porque você era tão pequenininha, eu tô aqui pensando, mas Não, você era muito pequenininha, você não devia nem estar ali trabalhando, na verdade, né, Yolanda? o E quando sapato. aconteceu isso com você, aí você foi para o hospital, e ela aconteceu o quê com ela e com ele? Ela chegou para mim e falou assim que porque quando chegou no hospital, o médico teve que chamar a polícia, porque ele viu que tinha sido um abuso, que eu tinha sido abusada sexual, que eu tinha sido violada no primeiro grau, né. Eu fiquei com febre, eu urinei sangue, não podia andar. Então o médico falou para a polícia. E ela, a esposa dele, falou para mim: "Eu sei que ele é um bandido, eu sei que ele não vale nada, eu sei que ele mexe com droga, mas ele é o pai das minhas filhas. Eu tenho uma família, você não tem nada, então você não pode falar para o meu irmão". Meu Então Deus. levou 2 anos para mim, que ele percebeu, esse meu tio, como é que eu estava, porque a minha Você reação, eu me voltou para casa isolei. dele. Voltei depois disso, e aí eu comecei a me isolar, eu só queria chorar, eu só chorava, não tinha vontade. Eu falava: "Meu Deus, eu jamais vou ter um filho, eu jamais", porque o médico E falou que a foi a pessoa. partir disso que você atentou contra a sua vida? A partir disso que eu tentei contra a minha vida. E aí um dia ele casou, aí eu percebi que a mulher dele, acho que na cabeça dela, ela não olhava que eu tinha ele como um pai. E aí um dia eu escutei ela falar uma coisa e eu falei para ele: "Eu acho que não dá mais para mim ficar aqui, a sua esposa tá tendo". Mas naquele dia a mulher dele falou tanta coisa para mim que me magoou, tipo: "Você não tem nada, você não tem ninguém, ele está fazendo isso por você, eu tenho medo que isso daqui a pouco ele queira, por que você não acaba com a sua vida?", ela falou isso para mim, sabe. Então quando Meu ela Deus. saiu, eu abri a janela, eles moravam no 13º andar, e eu botei uma cadeira. Quando eu estava assim, abri a janela, que eu estava já em pé da janela, ele abriu a porta e falou: "Não faça isso, Jesus te ama". E aí ele começou a falar para mim, ele parecia um anjo, que toda vez que acontecia, sempre ele estava por perto. Então, ele me ajudou, pegou na minha mão e falou para mim: "Vamos, eu preciso conversar com você". E aí eu fui contar para ele, e ele se sentia tão culpado de não ter, eh, me protegido, sabe. Foi a primeira vez na vida que eu senti amada. Ele falava para mim: "Filho, a gente não escolhe, filho vem, você veio,
é como E uma você tem filha para contato mim. com ele? Você teve contato com ele por muito tempo ou não? Quando eu fui para Brasília, eu tive um certo contato. Depois que eu ligava, a mulher falava que ele não estava. Eu escutava a voz dele, mas ela falava que ele não estava. E aí, se eu tivesse assim, se você falar assim, quem você gostaria de encontrar? Eu Sim, gostaria de encontrar ele, porque foi uma imagino. pessoa que mudou a minha vida. Sim. Hoje eu sou e eu trago tudo que eu aprendi com ele o resto da minha vida. Ele foi um Então, pai realmente, ele né, que foi um você pai até para então não mim. teve. E como que foi, assim, para você depois dessa casa, que você percebeu que você já não era mais bem-vinda por causa da esposa dele, até você ir para Brasília? Como foi essa transição? Ó, aí nesse caso, né, eu decidi sair do estado do Pará e fui morar numa cidade chamada Marituba, que é mais ou menos 40 minutos, né, de ônibus. Mas ele, tipo, não gostou da ideia que eu ia morar sozinha, mas ele tinha um funcionário, que ele tinha várias lojas, então ele tinha um funcionário que morava. Aonde eu ia, eu via aquele moço. Até que um dia eu fui lá, falei: "Você, onde eu vou?" Ele falou assim: "Olha, não conta para ele não, mas ele pediu para mim ficar de olho em você, para nada acontecer com você". Então eu era muito magra naquela época, então eu fazia comercial para uma loja que eu acho que nem existe mais no Brasil, e fazia o desfile. E de vez em quando ele aparecia lá no desfile, conversava comigo, mas, eu morei sozinha durante uns 10 ou 5 anos, ninguém sabia que eu morava sozinha, eu não contava. Eu sempre falava que a minha mãe era muito brava, eu tinha que estar em casa 10 da noite. Então eu Nossa, saía para você já trabalhar. tinha pego a malícia do mundo, né, e estava se defendendo, se protegendo. Sim. Hoje em dia eu acho que, Deus me deu graça, me deu muita força de eu não ter sido uma pessoa revoltada, nem É. ter entrado numa depressão, nem ter superar. Hoje eu olho para mim, fazer 56 anos, mas ninguém sabe, né. As pessoas às É, vezes olham para você, te vê você com uma bolsa de marca, mas elas não sabem o que eu passei para é, um dia alcançar aquilo, para é, hoje botar, né. Até chegar aqui eu passei por muita coisa. Me conta sobre a parte que você estava no negócio de modelo, aí você estava Aham. desfilando, aí tem um negócio que um dia você me contou, que Sim. você viu um anúncio, né, porque eu queria saber qual foi a parte de Brasília para os Estados Unidos. É, quando eu saí de Brasília, eu saí do Pará, eu fui para Brasília. Eu senti que meu tempo ali tinha acabado. E aí, antes disso, eu tomei essa decisão porque tinha que renovar o contrato lá do negócio do desfile, né. Então eu peguei um táxi, quando eu cheguei lá eu me deparei, falaram que ele estava no escritório, e eu vi 2 das meninas que trabalhava comigo lá, e aquilo me chocou. Aí quando ele falou para mim: "Ó, você veio, então você está pronta para sentar?" Aí eu perguntei para ele: "O que que significa?" Aí ele falou para mim: significa isso aqui que você está vendo." Aí eu falei: "Então, eu tô fora. Não é para mim." Então, Aí saí você foi embora. dali, fui embora e eu tomei uma decisão: eu vou para Brasília, não conheço ninguém e Deus colocou aquilo ali. Eu já estava na igreja, eu já tinha conhecido quem que era Deus, eu tinha aceitado o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, e dali eu comecei a ter uma diferente visão, né. O que Uhum. que era? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então eu fui para Brasília, logo meus 13 para 14, porque quando eu estava mais ou menos meus 15, eu tive câncer no sangue. Eu fiquei durante 5 anos, fazendo tratamento, e eu tive que voltar para o Pará para fazer um tratamento numa clínica natural. Aí foi uma fase muito difícil para mim, porque eu não sabia de nada, eu desmaiava muito, ia passar no hospital, era muita dor de cabeça, muita dor nas pernas, marca no meu corpo, roxo, mas eu não sabia, eu não tinha intenção o que que era. E aí, um dia eu fui fazer uma bateria de exame e o médico falou para mim que eu tinha que levar minha família. E eu falei que ele tinha que falar para mim porque eu não tinha família. Então ele falou: "Então, traz uma amiga." E eu levei uma amiga minha. Aí, nisso, o médico falou para mim: "Olha, é o seguinte, ela não tem muito tempo de vida." Naquele dia eu saí correndo do hospital, que espera aí, o que que falta mais acontecer comigo? Já não tenho mãe, já não tenho pai, já fui violentada.
E agora eu não vou chegar a 20, 30, me leva, Deus, entendeu? Me leva. Então, qual é a assinatura de viver, né? Mas quando Deus Uhum. tem um plano na nossa vida, Ele faz como Ele quer, como Ele não quer. Então, eu sonhei que aquilo não era para a morte, mas que Ele queria que o nome dele fosse glorificado. Fui curada. E quando eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, eu vim honrada. Eu vim no voo presidencial. Deus usou uma pessoa para me trazer para esse país. Em Brasília, lá no negócio do ministério, tinha um mural que você botava se você queria. Ah, precisa de alguém para ir como babá. E eu lembro que eu Uhum. botei meu nome, eu quero ir como babá para Nova York. E no meio de tanto nome, ela pegou meu nome. E eu já conhecia ela, né? E dali foi um processo, porque quando eu saí dali, menos de 6 meses, eu vim para cá, para os Estados Unidos. E aí você veio com essa mulher que você se inscreveu lá no ministério em Brasília, aí uma pessoa pegou seu Uhum. nome, você já conhecia essa pessoa e você Eu nem veio sabia para os que era Estados Unidos. ela. Eu E aí nem você conheceu sabia. ela lá e você veio para cá Uhum. com ela. E aí você veio num voo presidencial, porque É, porque ela era o quê? ela veio para trabalhar no consulado, né, às Ela era vezes ou pra diplomata. ela veio para trabalhar, eu entrei com visto diplomático. Ela era diplomata, você veio com ela e você foi morar com ela aqui e trabalhar de babá para ela. Eu fui trabalhar de babá para ela. 8 anos, até 8 ficar anos. grávida, até quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho, aí eu E você resolvi que achava que sair. você nem podia engravidar, porque o É, médico tinha foi um falado isso para milagre. você. Foi realmente foi para mim foi tanto que foi só o David, depois eu não consegui engravidar mais. E aí você Era uma teve seu promessa. filho, É. e aí você parou de trabalhar para ela, e Assim, depois aí ela foi embora, né, eu tive meu filho, eu me lembro que quando eu fiquei grávida, quando eu estava com 8 meses e meio, mais ou menos, 7 meses, os médicos se reuniram para dizer que eu tinha que fazer um aborto, porque como eu tinha tido essa complicação, o meu filho podia nascer sem braço, sem perna, e eu botei o pé e falei: "Não, assinei um documento", e eu fui pôr joelho orar, porque eu falei: "Deus, eu confio". E por incrível que pareça, quando o David nasceu, ele foi o bebê maior. seu filho está com quantos anos hoje? Meu filho está com 31 anos. E você casou com o pai dele, com quem que foi que você casou? Não, não casei com o pai do meu filho. O pai do meu filho como eu disse, é uma história, né. Eu tinha uma amiga que dizia que ser minha amiga, tomou o pai dele e dizia que o filho não era dele. Até eu provar que esse filho era dele, levou 15 anos. Mas Meu nesse Deus. nesse tempo, Deus colocou um homem, que vinha do norte de outro país, que não falava a minha língua, e namorei o Noah 6 anos e meio, estamos juntos 24 anos. Nossa, Então, da onde que o Noé é? o Noah é irlandês. Ele é irlandês, que É, legal. E daí você já deve ter ido para Irlanda várias vezes. muita. E interessante que antes de casar, Deus me mostrava em sonho a mãe, a família, tudo. E mesmo essa uma cultura tão diferente, uma vida tão diferente, né, que vocês se encontraram, e você teve essa dificuldade, assim, de se relacionar com uma pessoa que vem de outro país. Você já estava num país novo, né? Você já estava aqui nos Estados Unidos, ainda você encontra um europeu que também já tem uma cultura diferente, tanto da nossa brasileira quanto da americana. Como foi essa convivência? Assim, sempre foi uma boa convivência? Eu conheci o Noah, eu achava que eu não ia casar, porque, né, eu levei uma decepção muito grande com o pai do meu filho e tal, mas Deus, ele fez assim, o Noah eu conheci, eu tive um sonho que eu recebi um presente à noite, e de manhã eu estava me arrumando para ir para a igreja e ouvi aquela voz dizer: "Olha, vai naquele café tal, na Broadway". Cheguei lá, era o Noah para me conhecer. E Nossa. meu marido é muito tímido. E ele foi atrás de mim perguntar se ele podia ter um café comigo. E daquele café, somos até hoje. E a família dele sempre te tratou bem? Deus sempre falou para mim que ia me dar uma família que me amasse como eu não fui. Então eu sou muito amada pela família. Na época foi difícil para a mãe dele, né, porque eu fui a única pessoa de cor a entrar na família, tanto que quando eu chegava na cidade, a primeira vez que eu fui à Irlanda, eu fui para um casamento e as 450 pessoas, não sei como perceberam que tinha chegado alguém diferente, que a igreja toda virou. Meu Aí que eu vejo o amor. Mesmo sendo diferente, né,
A minha sogra pegou no meus braços e falou para mim: "Levanta a cabeça, respira fundo e let's go. Aonde eu sentar, você senta". Então isso eu ganhei uma família, Que bom, né, passei. Yolanda? Porque tanta gente passa por situações menos complicadas, menos traumáticas do que você passou, e ainda assim carrega uma amargura, uma mágoa, né, para o resto da vida, como se tivesse arrastando uma corrente para o resto da vida. E você passou por tudo que você passou, né? Que foi uma história muito triste, mas que você conseguiu ter amor dentro de você. Assim, a gente se conhece já tem uns anos e você é uma pessoa acolhedora, que recebe as pessoas na sua casa, que ajuda as pessoas, né? Eu vejo você assim já ajudando muitas pessoas que chegam aqui, né, nos Estados Unidos, que nunca vieram para cá. Eu sei que você já ajudou com roupa, que você já ajudou com aluguel, com dinheiro, com trabalho para tantas pessoas, né? Então é obra de Deus mesmo que você conseguiu criar amor dentro de você no meio de tantas dificuldades que você passou, né? E tem pessoas que nunca passaram por nada nem parecido e são pessoas tão amargas, pessoas tão ruins de coração mesmo, duras de coração. E isso, né, de você ter ganho essa nova família, né, uma família que te ama, que te acolhe diariamente, né, é um presente mesmo, mas um presente que você, além de você ser uma pessoa merecedora, mas que você atraiu isso para sua vida, né? E talvez se você tivesse ido por um outro caminho, um caminho de amargura, um caminho de vingança, um caminho escuro, talvez você não teria atraído essa família tão boa, né? Você tem a chance de ser amarga, porque É, eu lembro quando eu vim ter o câncer, e uma das coisas que marcou, até hoje marca a minha vida quando eu penso, foi o que o médico falou para mim. Ele falou para mim: "Eu quero que você, antes de qualquer coisa, procura uma igreja", ele falou para mim, "procura", porque às vezes o câncer vem da doença, né. Eu sempre tive problema é. muito de anemia, tal, mas também vem da alma. Vem da dor da E isso alma, é marcou. verdade. E ele falou para mim: "Procura uma igreja, perdoa". A falta de perdão, na Bíblia fala que a falta de perdão adoece a alma, E é sabe? interessante é que você consegue falar sobre isso, né, porque você vê que você é uma pessoa, assim, tão curada mesmo, que você realmente liberou perdão, porque o perdão ele é um ato de inteligência, né, uma Sim, pessoa que ela é inteligente, porque você não perdoa pelo outro, você perdoa por si é por mesmo, porque você. é muito ruim carregar um fardo, né, um peso daquilo que fizeram com você. Porque muito do que fizeram, do que fazem com a gente, diz mais respeito a outra pessoa do que a gente mesmo. Mas as pessoas, por falta de conseguir mesmo perdoar, carrega aquele peso a vida inteira. E você não, você vê que você consegue falar a respeito, né? Até que você está aqui dando um depoimento para mostrar para outras pessoas que não importa o quão difícil foi do que você passou lá atrás, que você pode sim ter uma vida melhor, né? Que o amanhã pode ser bem melhor. E você realmente perdoou. Porque dizem que quando a gente não consegue perdoar, a gente não consegue nem falar a respeito, Não, né? E não, perdoar não significa você sair correndo e abraçar e estar ali. Não, perdoar é isso, ok, isso aconteceu comigo, mas eu vou olhar daqui para frente, eu quero saber o que a vida tem para me dar, eu vou procurar ser o melhor de mim para receber o melhor que a vida tem para me dar, e o que passou, passou e não olhar para trás. Tanto é que você nunca mais procurou a sua família lá no Brasil, sua mãe, seus irmãos, né? enquanto eu não entendi que eu tinha que let it go, perdoar e esquecer, né. Eu tenho uma amiga que fala para mim: "Ai, você perdoa todo mundo, as pessoas te bate, faz", eu falei para ela: "Esse o meu papel eu estou fazendo, que é Aham, perdoar. Agora aham. trazer para dentro de mim é outra coisa, sabe, Gisele?" Sim. Me conta uma coisa aqui, Yolanda, do que você já trabalhou aqui nos Estados Unidos? Depois que você engravidou do David, você parou de trabalhar para essa mulher que você veio para cá? Bom, eu fui cozinheira do Caetano Veloso, Pedro da Natura. Eu trabalhei 10 anos para Chanel. Eu já fui house manager da Annie Leibovitz. Então, eu já passei Nossa. por muita casa.
Eu já fui na casa da Madonna, já trabalhei uma vez, uma época, na casa da Madonna, da Cindy Crawford. Então, eu já passei Como que por você conseguiu muitos entrar dentro desse núcleo, assim? Como foi isso? não, porque, eu lembro uma vez que eu trabalhei um homem que era um arquiteto. Então, quando acabava as casas, eu precisava de pessoas. E eu lembro, tipo, na Cindy Crawford, eles estavam precisando de uma pessoa para ser assistente do decorador. Então ele falou: "Eu gostei dela, ela entende, ela é chique", ele falou para a moça. Então, me pegou para ajudar. Então, eu trabalhei lá até a obra acabar. Então, nisso você vai conhecendo, né. Você entra, uma coisa chama outra, né. Quando Sim, você tá sim. eu já tive meu restaurante aqui, onde eu tive a Queen Latifah comendo, né. Como foi sua experiência na Chanel? Uma experiência chique, legal, assim, porque o meu trabalho lá era, tipo, os clientes vai, mexe nos perfumes, né. A gente tem que Aham. passar álcool, né, então quando fecha a loja, você tem que repor, limpar todos os batons com álcool, e para poder, quando a loja abrir no outro dia, tá tudo pronto. E quem é a Yolanda hoje? Como que você se vê hoje? A Yolanda hoje é uma mulher madura, esposa, mãe, que lutou para criar um filho sozinha nesse país. Uma mulher que eu acho guerreira. Olhando para trás, para tudo que ela passou, é guerreira. Uma mulher que superou muitos traumas, muita coisa. Uma empresária, uma mulher que conquistou o sonho tão desejável que é a America Dream, né? Que é ter uma Uma casa mulher própria. resiliente, né, uma mulher resiliente. Você É uma conquistou uma mulher casa própria aqui também? Sim, nós temos vai fazer 6 anos agora que a gente comprou uma casa, graças a Deus. Parabéns, parabéns. Obrigado. Então, e tem uma empresa, né, uma empresa que tem 8 anos, na verdade, e que é a Iolas, né, empresa de produto natural. Nós ganhamos o prêmio Notável em 2019, então a gente tem batalhado por isso, né. Hoje a gente está na Parabéns. Amazônia, hoje a gente está no Shopify, no X Na Amazon? e Você está na Amazon, você falou? aham, e a gente Aham. está entrando no Walmart. Nossa, que legal, Yolanda. Parabéns, Online, parabéns, eu não sabia. online. Muito importante, porque as vendas online hoje são até maiores que as vendas dentro das lojas. E a venda online ela pode também chegar onde não tem lojas, né, do Walmart. Que legal, Yolanda, parabéns. E o que, que é a Iola? O que, que a Iola traz de benefício? Como que você criou a Iola? A Iola, é o seguinte, como eu tinha muita alergia, né, às vezes tem época que eu fico toda empolada dependendo do que eu como, então eu resolvi fazer eu lembro que eu comecei na igreja. Eu fiz um esfoliante, passei para uma pessoa, e a pessoa falou: "Ai, me dá a receita". Aí eu falei: "Não, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com a Iola". Então a Iola é uma coisa natural, é um produto, né, eu pesquiso muito sobre produto, é tudo de bom, produto natural, que é nós temos creme, nós temos esfoliante, nós temos sérum, tudo feito na minha cozinha, da minha casa. Você está brincando, que você que criou o produto e você fabrica esse produto e você consegue fabricar, assim, em grande quantidade, por exemplo, para atender o Walmart? Bom, por enquanto é online, né, então geralmente eu faço agora mesmo eu estou me preparando, que nós temos feiras agora no Dumbo, dezembro, nós fazemos Legal. feiras, então vamos ter feira, então eu estou me preparando agora para fazer novos produtos. Meus produtos, por ele não ter químico, ele dura a duração dele é de 2 anos, até mais. Aham, até mais. Entendeu? Que Porque a legal, gente usa o Yolanda. melhor, a gente quer o melhor, a gente quer trazer tudo que é bom da natureza por pois pra pele da pessoa, né. E você um dia comentou comigo que você criou a Iola através de uma alergia que você tinha? Exatamente. É, de vez em quando eu tinha aquele tipo um cero aquele que dá no corpo, de baixo, então o médico falou: "Você não pode usar, não posso usar creme com perfume, não posso usar, né, todo tipo". Então eu criei essa linha.
entendeu? E Uhum. graças a Deus eu uso a Iola, né, minha pele eu uso a Iola, eu uso Eu uso sérum, eu também, uso você já me deu tudo. alguns produtos, né, e eu uso, eu falei: "Nossa", lembra uma vez você me deu os produtos para experimentar, faz pouco tempo, acho que foi a última vez que a gente se viu, a última vez que eu fui na sua E casa. você gostou? O que que você achou? Gostei, eu gostei do cheiro, gostei da maciez que fica a pele, gostei Sim, porque mesmo. ele vai te assim, hoje em dia a tendência é a natural, né, porque, É, os cosméticos, né, como grandes marcas, né, mas a gente for olhar, a maioria das pessoas depois ela tem um efeito, é. né. Mas eu vou deixar o link do Iola aqui Aham. embaixo na descrição do vídeo, porque daí se alguém quiser conhecer melhor a marca, quiser fazer alguma compra Sim, dos seus produtos também, né, sim, para poder a gente conhecer. tem o Instagram, a gente tem a pessoa pode entrar lá. Eu acho que é uma a gente tem que correr atrás. É. Eu sempre fui essa pessoa talvez inquieta, eu quero, claro que não está onde eu quero chegar com a Iola, mas a gente está correndo atrás, a gente aprende Aonde aqui, você a gente vê faz a Iola ali. chegar? Onde você vê a Iola chegar hoje? Eu quero o meu sonho de ver a Iola chegar é numa Safara. Ai, que chique, sim, na Sephora. Esse é meu sonho, entendeu? A Iola chegar Sim. na Safari, é. E muito mais, e não só aqui, né. Eu lembro que foi 3 anos atrás, quando acho que meu marido fez 60 anos, acho que foi. Não, antes disso. Eh, eu lembro que eu fui a Tulum, e quando chegou a Tulum, eu me identifiquei muito, porque a gente estava no Mangal, a gente estava numa área Mangal. E chegou uma moça e e eu fui comer naquele negócio, como é que fala? Vegano, né, onde a Uhum. carne era a fibra da jaca. E eu fiquei aquilo ali impressionada, né. E aí o moço falou que eu estava indo quase todo dia lá, o moço falou: "Olha, ele que é o dono, é um moço da Califórnia, ele já tem quase em vários estados, vários países e tal". E aí eu conheci um casal e ele falou uma coisa para mim, para ele: "Tem hora que eu quero desistir", mostrei para ele meu Instagram, e tal. Ele falou assim para mim: "Não desista", porque eu quando comecei as pessoas diziam que eu era louca. Como é que eu ia fazer carne de fibra de jaca, como é que eu ia fazer hambúrguer de vegetal. E ele falou assim e eu comecei, e a tendência mais é melhorar. Aí ele olhou meu Instagram e falou assim: "Não, você tem um Instagram super legal, não desista, vai firme". E quando eu voltei de lá, eu voltei mais empolgada, eu falei: "Olha, claro que há uma fase, né, veio a pandemia, aí veio aqui tem coisa, às vezes você, né, Às é vezes como a não, não é vida". fácil, né, um projeto, você manter um projeto, você manter um produto, você entrar nessa área de cosmético, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente tem tantas marcas tão fortes, mas que nem sempre o nome corresponde à qualidade, ao realmente o efeito esperado, né, do produto. Então, assim, por mais que seja difícil, não pode desistir, né, porque uma hora dá certo. Eu tenho certeza que 99,9% das marcas tentaram várias vezes antes de fazer sucesso, né. A gente já escutou Com certeza. diversas histórias de diversas pessoas e produtos que receberam tantos nãos antes da gente receber um sim, né. Eu sempre falo que a gente precisa de um sim, a gente pode ter quantos não for, a gente só precisa de um sim às vezes, né. Exato. Então, a sua marca está indo, né, eu tenho certeza que hoje ela já está melhor do que estava o ano passado, que estava melhor do que estava lá no início, do que estava lá no projeto. Imagina, você ser aceita para entrar no Walmart, que nem você está falando, é maravilhoso, sabe, é maravilhoso. Eu acho que é E correr atrás, não desistir, é né. correr atrás, Eu acho é. que as pessoas que têm sonho, por mais é igual uma criança, né, igual uma criança. Eu lembro acho que foi o ano retrasado, meu marido falou para mim: "Até quando?". Eu falei: "Até quando eu chegar lá", porque É não está no verdade. tempo, não pode desistir. Hoje eu É. posso eu vejo pelas feiras, né, todas as feiras que eu faço demonstração, e, né, e
as pessoas falam: "Uau, uau", né, elas gostam, mas eu acho que o fundamental para uma mulher, como é que fala, que não desiste, uma mulher que vai lutar, é não olhar circunstância, É, nunca olhar. sim. O que passou, passou, let it go. Olha para É, frente. E é, hoje você pode não ver nada, mas amanhã você quem é, daria alguma coisa? Alguém daria um vintém por mim? Não, ninguém daria. Porque, né, não teve mãe, não teve pai, a maioria das pessoas olhava assim: "Nossa, quem é essa?". Mas essa daqui já entrou em gente, quando eu lembro a primeira vez que eu entrei num castelo, eu falei: "Como Deus é fiel". A é. primeira vez que eu fui a Paris, eu lembro que eu recebi um telefonema de uma pessoa que disse: "Quem você vê, que você viu em sua nega?". Eu falei: "Pois é, a nega chegou muito longe". Então é correr atrás, é não deixar a circunstância te abater, porque problemas vêm, É, você vai ouvir muito não, mas você tem que acreditar em você. É ser é, essa mulher, não desistir daquilo e saber que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se é, de Tem um versículo que fala: "Se Deus é por mim, quem será quem contra será? mim?". É, Ninguém, é, ninguém. é verdade. Então é isso, eu acho que é não desistir do seu sonho. Eu não cheguei aonde eu quero chegar, eu ainda tenho muito para percorrer, mas eu vou contente, você cai aqui, você levanta ali. Quando você trabalha para a Chanel, não sei agora, mas antigamente você tinha que ler o livro sobre a vida da Coco Chanel, quando você trabalhava para a Chanel. Muitos anos atrás você tinha que ler. E um dos que ela fala é "never give up". Nunca É. desista, porque se você desistir de você, Ninguém quem é vai que lutar por vai? você. É. Exato. Yolanda, foi um prazer enorme ter você aqui contando essa história. Eu não tenho nem palavras para dizer sobre a sua história. Uma história forte, uma história emocionante, uma história inspiradora, né, para muitas pessoas. Eu tenho certeza é inspiradora para mim também. Eu fico até emocionada, assim, né, de saber até mais da sua história, que muitas coisas que você me contou hoje eu não sabia. E ver quem é a Yolanda hoje, né, e ver essa mulher forte, essa mulher guerreira, essa mulher acolhedora, né, e essa mulher que se ama, porque você se vê dessa forma, porque independente de tudo que aconteceu com você, você tem um amor por você mesma, né, e pelo outro e ver quão Deus agiu na sua vida, né, transformou a sua vida. Você sempre foi uma mulher muito sábia, por isso que você construiu o que você tem hoje, né? Que o que você tem hoje não é dinheiro que compra, né? Não é porque você tem uma casa própria, não é porque você tem uma empresa. Eu falo do que você tem hoje que ninguém vai te tirar, né? Que é tudo isso que você construiu de sólido na sua vida, um bom casamento, um filho, uma criação boa para o seu filho, né? E essa pessoa que você se tornou. Então, eu quero agradecer muito, né, por você ter aceitado o convite da entrevista, de você ter aberto seu coração, né, a sua história com a gente. E eu espero que que essa entrevista chegue, né, em muitas pessoas, em muitas casas, em muitos telefones, que as pessoas realmente se inspire em você e tenha esperança. Esperança em Deus, esperança na vida, esperança no futuro e também esperança em si mesmo, né? Porque isso você nunca perdeu a esperança em você. E é muito lindo ver uma mulher negra que veio, né, uma história de abandono familiar, né, que passou por abusos como você, e ver que essa mulher está aqui realizando coisas ainda na vida, criando uma empresa e com sonhos e batalhando pelos seus sonhos, sabe? Você é um exemplo de resiliência, né? Você é um exemplo de uma mulher resiliente, de uma mulher guerreira. E, assim, eu agradeço muito a sua disponibilidade, eu agradeço muito as suas palavras e muito obrigada, muito obrigada. Mas eu que agradeço. Eu espero que a minha história, se ela fizer diferença na vida de uma pessoa, eu vou estar realizada. O que eu quero que as pessoas façam é que elas tirem, né,
tira o melhor dessa história e faça, né, a sua própria história. A gente pode mudar, a gente pode fazer, Yolanda, muito entendeu? obrigada. Obrigado você, eu espero que você possa, através das suas histórias, você possa mudar Amém, muitas vidas que amém, pode alcançar, que Deus possa abençoar você ricamente nesse programa. amém. Obrigada. Obrigada, Deus te abençoe também. Um beijo. Amém. Beijo. Beijo, Bye. tchau. Bye, bye.